Vamos começar oficialmente o primeiro encontro de hoje pra gente ver os capítulos 5 e 6, tá? Agora que o Daniel chegou, a gente pode começar, né? Então vamos começar oficialmente. Então, os capítulos de hoje a gente fala principalmente sobre o que acontece depois, né? Um dos capítulos, o capítulo 5, ele se chama E aí, o que acontece depois? Que é basicamente o jogo que a gente tem com os nossos leitores, né? Então o Gaiman fala sobre a importância de a gente sempre estar preparando alguma coisa, um mistério, um suspense, algo que faça com que os leitores continuem virando as páginas, né? E aí ele começa, logo no início da aula, ele faz uma reflexão que eu acho muito bacana de começar a aula com isso também. Que é uma história, ele diz, uma história é qualquer coisa ficcional que mantém a gente, que mantém a gente virando as páginas e não deixa a gente, no final, com um sentimento de ter sido enganado, né? Porque isso provavelmente vocês têm alguma experiência, talvez já tenham lido alguma coisa, eu penso em Lost, que nem o Yuri estava falando antes, eu penso em Lost. Você vai acompanhando a história, acompanhando a história, acompanhando a história. Várias coisas vão te fazendo ir para o próximo episódio. E quando chega no final, vai estar faltando um monte de respostas aqui. Então, E sabe? respostas que o cara nunca pensou em te dar. Ele não se preocupou em te dar. É por isso que chama Mystery Box. Ele criou uma caixa de mistério, mas não tem uma solução para ele. Só quer ir adicionando camada. E Game ele of fala. Thrones, 8ª temporada. É isso. Então ele começa com essa fala, né? E depois ele começa a dizer que a gente joga um jogo com os leitores. A gente está sempre jogando esse jogo. Jogando perguntas que façam com que ele tenha vontade de respondê-las, né? Então ele pergunta, por exemplo, ele sugere que a gente faça os leitores pensarem quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo, por que eu devo me importar com essas pessoas, né? E aí, em sistemas mais específicos, coisas simples, do tipo, será que a menina vai dar um beijo no cara? Será que ele vai envenenar ela? Será que eles sabem que existe um testamento escondido na gaveta? Será que eles sabem que o corpo está escondido no andar de cima, né? Primeira, pequenas perguntas que vão fazendo com que a história ande, mas que também vai fazendo com que o leitor tenha vontade de descobrir as respostas, né? E aí, o que vocês acham sobre isso? Vamos começar conversando a partir daqui. Eu acho que. Pode ir, Yuri. Eu queria falar assim, eu acho que a gente tem vários nomes para essas coisas, né? Tipo, em algumas pessoas vão chamar isso até de cliffhanger em algumas situações. Mas eu acho que no fundo do conceito, né, disso é uma coisa que a gente chama de controle da informação, pelo menos é como eu interpreto, que é basicamente assim, você não vai entregar todos os pontos da sua história para os seus leitores de uma vez só, porque senão ele vai ter uma atitude passiva em relação à sua história. Você precisa ter uma situação em que você coloque o seu leitor como um agente ativo da história. Ele tem que participar, ele tem que estar ali grudado na página, ou se for outro meio, na tela, que seja. Né? Um exemplo, assim, tipo, você está assistindo um filme. Vou dar um exemplo de Ex Machina, que é um filme aí de thriller muito bom, mas, enfim, vou pegar o comecinho. No roteiro original do filme, a gente tem, tipo, quase 3 páginas de uma cena explicando tudo que o cara precisa saber para uma viagem que ele está fazendo. Conta quem é o cara, para onde ele está indo, por que ele está visitando, e é um diálogo entre o cara e o piloto do helicóptero. E aí, tipo assim, era um diálogo extremamente desnecessário, porque era muita exposição, e isso entra nessa parte de exposição, que é uma parte muito difícil. Né? Como é que a gente pode fazer exposição e às vezes a gente precisa fazer de uma forma interessante? Né? Tipo, como é que eu posso transmitir informação, muita informação sobre o meu mundo ou sobre o que aconteceu de uma maneira interessante. E em Ex Machina, eles fazem uma coisa muito interessante. Eles pegaram esse diálogo inteiro de 3 páginas e transformaram ele em 2 falas de diálogo. Que foi tipo assim, o seguinte, quanto tempo falta pra gente chegar lá? Aí o piloto ri e fala assim, hahaha, nós estamos sobrevoando a área há mais de 2 horas. Tipo assim, pô, cara, o que você já aprende disso? Nós estamos indo pra casa de alguém, a casa desse alguém é grande pra caralho, você tem que ir de helicóptero e gasta 2 horas pra chegar lá. Foi a primeira coisa. E aí, eu não lembro mais qual foi o resto do diálogo, mas tipo assim, você pode fazer às vezes muita exposição e deixar o leitor querendo saber o que vai acontecer com poucas coisas. A gente não tem que entregar muito, a gente tem que entregar só o necessário para ele querer saber o próximo passo da jornada, sabe? Então acho que isso vai muito nessa linha do controle de informação, sabe? Daisy?
Não, na verdade, eu já estou digitando aqui, tá tranquilo. Era só uma frase mesmo. Isso de cumprir promessas que até a Carol tá falando agora. Eu acho que eu vi o Brandon Sanderson falando no podcast dele também. Porque às vezes você faz algumas promessas no seu texto e que você precisa cumpri-las. Às vezes não foi nem intencional o leitor acabou se ligando em alguma informação que você deu. Mas você precisa ficar atento a isso, porque ele vai buscar isso depois, e se não tiver, vai dar o sentimento de frustração. De trapaça até, né? Que ele Isso, foi deixar passado para foi trás. enganado mesmo, verdade. O Gaiman fala sobre isso também em alguns capítulos para frente, né? Sobre como é que é importante que a gente não engane o leitor, né? Ele fala disso, na verdade, quando ele começa a falar sobre gêneros. Então, se a gente está adotando um gênero, o leitor ele já está esperando determinadas coisas, né? Alguns de nós talvez conheçam isso como beats, né? Então, a gente tem beats que a gente vai pagar por gênero. Mas, enfim, o Neil, então, diz que a gente está lá escrevendo terror, então as pessoas estão esperando determinadas coisas típicas do terror e a gente não pode enganar elas, né? Acontece muito, isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu lancei Uma Colheita de Inverno, muitas pessoas tentavam caracterizar ele como terror, e ele se vendia bem como terror porque tem todo aquele pano de fundo de espíritos, fantasmas, tem a investigação, o sobrenatural, e não é um livro de terror. Eu poderia ter vendido ele, quando estava lá na Bienal, por exemplo, eu poderia ter vendido muitas vezes ele para pessoas que estavam procurando livros de terror. Mas qual vai ser a consequência disso? A pessoa vai chegar em casa, vai abrir, vai ler, não vai encontrar o que ela está esperando, não vai gostar, não compra mais nada do Pedro Branco. Então a gente tem que ser fiel ao que a gente está escrevendo e também não pode enganar o leitor dessa maneira. Uma coisa que se liga ao que o Pedro falou sobre ser honesto, né, em relação ao gênero, já que você poderia ter vendido que também que a Day fala sobre o Sanderson, uma coisa que acaba assim, assim, é porque é sedutor às vezes, né, você querer fazer dar um jeitinho, né, digamos assim. O Dan Brown vai falar um pouco disso no Masterclass dele também, que é muito boa. Mas assim, uma coisa que eu tipo, é uma coisa que eu faço só pra eu pensar, não é tipo nada, não é uma teoria, não é nada comprovado, nem nada, mas assim, tipo a teoria do quebra-cabeça. Tipo, basicamente assim, se você deu todas as peças do quebra-cabeça pro seu leitor e ele não conseguiu desvendar o mistério, tipo, digamos, a culpa é dele. Não a culpa, né? Mas, enfim, basicamente isso, a culpa é dele. Mas se você escondeu uma peça do quebra-cabeça de propósito e depois você revelou o mistério, ou seja, você fez um enigma que era humanamente impossível de ser revelado, então, digamos, seria preguiça ou mau caratismo, má fé do autor, entende? E aí é uma coisa que eu começo a pensar que me guia um pouco. A única questão é que essas coisas são muito subjetivas. Então, como é que você vai saber quando você entregou de fato todas as peças e quando você está escondendo uma? Eu acho Porque isso pode que ser inconsciente. eu vi alguma coisa sobre isso, mais ou menos por esse sentido, quando eu estava estudando a questão da construção de sistemas mágicos para fantasia, seja hard system ou soft system, né? E uma das coisas que se apontava no vídeo do canal Hello Future Me, se alguém conhece. Nossa, muito bom. Muito excelente. E aí ele fala a questão de como foi dele e do Shadiversity. Eles dois se complementavam de certa forma. E aí ele dizia que é o seguinte, tem muita gente que confunde o soft system, né, o sistema de magia que é mais aberto e tal, a não ter regras, quando na verdade é que tem regras, só que a maioria das regras são desconhecidas pelos personagens. E aí, assim, quando se fala muito dessa questão de você se sentir traído, muitas vezes você tem isso. Quando você está elaborando um sistema de magia, você coloca regras nesse sistema. E às vezes chega lá na frente, o personagem se meteu numa enrascada, você não tem como salvar ele, o que é que você faz? Você quebra as regras que você estabeleceu lá atrás. Então, essa coisa, esse setting, né? essa primeira base que você dá para a história e depois você quebrar porque é conveniente para o plot, é uma das coisas que mais dá essa sensação de que... Mas aí, Laís, mas na segunda escrita da sua história, você pode voltar lá e introduzir regras que justifiquem o que você fez lá na frente também, né? Não, pode, claro, só não pode ir para a versão final. Claro que vão ter exceções, você pode mudar as regras do jogo, fazer a história, mas, assim, tem uma certa, tipo, é como o mistério insolúvel.
né? Que você deixa, você não dá a forma daquilo se resolver. Claro que você, na segunda escrita, você pode ajeitar isso, mas você não dá uma coisa para resolver e você se mete no meio de um nó, assim, que para desatar vai te dar o triplo trabalho. Eu acho que isso serve tanto para sistema de magia, como serve para construção de mundos também, né? As leis do seu mundo, elas precisam ser bem, bem rigorosas, você precisa seguir muito isso, senão fica parecendo, a maioria daqui, eu não sei se nem chegou a acompanhar isso, porque são muito novinhos, mas antes de Big Brother existia a Casa dos Artistas, e foi uma coisa que aconteceu lá, o Silvio Santos era o dono da Casa dos Artistas, e existiam regras, mas ele botava as pessoas de volta quando ele queria. Então, quem estava assistindo se sentia muito frustrado e enganado com isso, porque ele mudava tudo ao sabor do vento. Então, no livro, eu sempre penso que tem que ser assim, mesmo que seja algo mais baseado na realidade, não seja um mundo de fantasia em si. Mas quando você determina quais são os tipos de coisas que podem acontecer ali, inclusive os tipos de reação que o seu personagem pode ter, a gente espera que ele reaja de tal forma, a não ser que você consiga ambientar de tal forma de que a gente entenda de que ele fugiu um pouco da caracterização dele, sempre dá o pensamento de que foi enganado, de que você está emburrecendo, por exemplo, o personagem para que ele faça uma ação de que ele não faria, ou de que agora ele acabou de obter uma habilidade vinda do céu para poder salvar você, o Deus Ex Machina, né? Essa questão da consistência, a gente está comentando a consistência interna aqui, tanto da construção de mundo, sistema de magia, comportamento de personagem, mas o que o Gaiman fala também é da questão da consistência externa, digamos assim, como as convenções de gênero podem ser usadas por nós como guias para justamente cuidar para o nosso leitor não se sentir traído, como o Pedro comentou antes. Se a gente vai vender uma história como romance romântico, se não tiver o básico do que um leitor esperaria de romance romântico, o leitor vai se sentir traído e provavelmente não vai gostar da história. É claro que tem essas exceções, é claro que você pode quebrar as convenções de gênero propositalmente, mas aí a gente vai entrar em outro ramo e não aquela a literatura que está se fazendo para se vender a larga escala que a gente está falando aqui. Então, essa questão de realmente conhecer quais são essas convenções de gênero vale muito a pena. E outra questão que ele acaba trazendo, emendando com isso, é logo no início colocar não as perguntas que a gente citou antes de quem são as pessoas, os personagens, por que o leitor tem que se importar com os personagens de maneira bem explícita, mas retornar à sua própria escrita, no momento de reescrita, ou então até mesmo no momento que você está produzindo, e ver quais são as primeiras coisas que o leitor vai ter contato quando ele abre o livro, quando ele abre a tua história. Essas primeiras coisas, elas vão ser ainda as mesmas coisas, elas vão ter a mesma carga de importância lá no final, porque às vezes é muito mais impactante que essa resposta seja assim, que as suas primeiras parágrafos, as primeiras linhas, as primeiras coisas que tu apresenta para o leitor tenham a mesma carga de importância ou até mesmo mais importantes até o final do livro. Isso é uma coisa muito bacana de se ver, essa consistência quase que circular dentro da história que a gente tem que começar a prestar atenção. Sem dúvidas. O que você ia falar, Pedro? Eu ia dizer que, na verdade, teve uma frase que o Dani disse ali no chat que eu achei interessante, né? Que na fantasia é comum que o escolhido seja quem vai quebrar a regra, né? Eu só acho importante que a gente faça a diferença, assim, do que é quando tu estabelece um mundo em que existem regras e essa regra ela pode ser quebrada de uma maneira coerente dentro da tua história, ou quando tu cria regras e aí, de uma maneira não coerente, tu vai lá e acaba com elas simplesmente porque tu, autor, não sabia como resolver o teu problema. Então, se tu consegue resolver todas as questões que tu tem dentro do próprio mundo que tu criou, usando as regras que tu mesmo estabeleceu, isso é aceitável. O que não é aceitável é que tu, de fato, engane o leitor, que nem a Carol disse, revelando uma peça nova que ninguém esperava de último momento para resolver os problemas, né? Então, é só uma pequena diferença, assim. Às vezes tu organiza tudo para que tu possa fazer esse Deus Ex Machina. E às vezes tu não organiza nada e o Deus Ex Machina é a única solução. Eu acho que eu queria fazer 2 adendos ao que você falou, Pedro. Eu acho que, indo de encontro com o que o Daniel falou, a primeira coisa a gente realmente tem esse caso que o protagonista ele vai quebrar a nossa regra interna, mas normalmente quando isso acontece era uma regra que estava prevista de ser quebrada para o leitor não se sentir traído. Vou dar o exemplo de Matrix.
Matrix tem as regras do mundo são teoricamente bem definidas, mas aí a gente tem o Neo, que era para ser escolhido, e ele vai lá e quebra todas as regras, porque tipo ele era previsto para ser o, né, foi profetizado que um escolhido ia fazer aquilo. Então, de certa forma, óbvio que eu estou chegando no estereótipo disso, existem outras formas disso acontecer, mas uma vez que as regras internas tenham sido definidas, e você vai precisar quebrar elas, o ideal é, então deixa a migalha de pão aí te falando que é possível quebrar essas regras, mas tem que ser a pessoa certa para quebrar essas regras. Existe uma pessoa que vai poder quebrar essas regras, entendeu? Então acho que isso é uma das coisas. E teve outro trem que você falou, mas aí agora eu não estou lembrando mais o que é, porque eu me perdi. Mas enfim, se eu lembrar, eu falo. Posso fazer uns comentários agora? Claro, vai lá. Oi? Alguém comentou alguma coisa lá do Silvio Santos lá em cima, eu acho que é a Casa dos Artistas, alguma coisa assim. Acontece também no The Circle, que tipo assim, a gente sabe que vai entrar mais jogadores quando alguém sair. Só que o povo de lá de dentro, eles não sabem, então eles escolhem alguém pra sair, os influencers escolhem, e depois, tipo assim, no meio de uma festa, aparece mais alguém no apartamento lá. E a reação deles é muito boa. Você pegar como inspiração para a reação dos personagens quando acontece alguma coisa muito ironia dramática, inesperada dentro de uma história. E É ironia dramática, né? A gente sabe, eles Oi? não. Isso. Aham. E dentro dessa coisa de desenvolver todo o plot e o suspense, etc., na minha visão, é assim, eu sou uma pessoa que gosta de saber da história do começo ao fim, mas não só da história. Tipo, tá, beleza, aquele plot acabou. O que vai acontecer no resto da vida desses personagens? Porque, tipo, não é como se o plot da história acabou e o personagem, na maioria das vezes, não morreu, sabe? Tem coisa ainda pra vir. E tem aquele gênero que é o romance de ação, que é o meu gênero favorito, que você acompanha um personagem, tipo assim, da infância até a vida adulta, muitas vezes até a morte do personagem, que você acompanha realmente a vida inteira. E para conseguir desenvolver um livro desse, você tem que ter um poder de suspense, de cliffhanger, de tudo isso que vocês estão falando, muito grande. Tem 2 livros que são desse gênero que eu gosto bastante, que é O Sol é para Todos, que você acompanha a Scout, o Jen e o Jill. Tem todo um plot lá sobre racismo por trás e tudo mais, mas você acompanha um pouco o crescimento deles em um certo período dos anos. E também tem o Pintacilgo, que aí você acompanha o Theo desde que ele é criança até a vida adulta. E é uma coisa muito boa. Mais ou menos o que acontece em Lost, que quando acaba um mistério tem que acontecer outro logo em seguida, e que faça sentido com o anterior. Eu acho que ler esses livros de romance de formação e tentar fazer uma decupagem é um exercício bom para aprender cada vez mais a colocar essa coisa de suspense, um que se interliga no outro e que faz o leitor ir até o final. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o assunto? Senão eu vou seguir de leve. Pode seguir para o próximo tópico. Então tá, na verdade assim, é tudo dentro da mesma coisa, né? Do mesmo tópico. Então a gente continua falando sobre a questão do que aconteceu, né? Ele conta uma história que eu acho muito legal, que foi que um dia ligaram para ele e perguntaram o que tu escreveria na lateral de uma biblioteca infantil, né? Aliás, desculpa, que citação tu colocaria na lateral de uma biblioteca infantil? E ele parou para pensar um pouquinho e tal, e aí ele disse que ele não colocaria citação nenhuma, ele colocaria uma frase, né? E aí ele lê pra gente a mesma coisa que eu vou ler pra vocês, assim. Ele diz o seguinte: as quatro palavras que se ouvem ao fim de um capítulo, as 4 palavras ditas ou não, que mostram um contador de histórias que as pessoas se importam. Essas são as palavras mais importantes que há para um contador de histórias. Então, o que acontece depois? Né? Quer dizer, 4 palavras em inglês, né? Aqui não sei se ficou 4 Acho palavras. que dá para traduzir como, e agora, o que acontece? Isso, exatamente. Acho que, e até é mais... Quando você tem essa experiência de contação de história mesmo, oral, principalmente com crianças, é realmente muito nítido essa questão. Você tá terminando uma história, então você tá indo de uma passagem para outra, e aqueles olhos seguem você, e se você pausa por 5 segundos mais do que a pausa deveria durar na cabecinha deles, alguém vai gritar, e agora?
Então, Isso. realmente, essa frase acho que resume muito bem. E agora, o que acontece? Ou então, e depois, o que acontece? E aí ele comenta a respeito disso também, que qualquer coisa que a gente faça que obrigue o leitor a virar a página é legítimo, né? Quer dizer, mais tarde, que nem eu comentei antes, mais tarde em outro capítulo, ele acaba falando sobre como a gente tem que respeitar o leitor e não enganar ele. Então, claro, essa questão da legitimidade, né, do que eu posso fazer, ela é limitada. Mas no sentido de que se eu preciso matar um personagem, se faz sentido dentro do contexto da minha história, é legítimo que eu mate. Se eu precise mudar o curso de um rio, se eu precise transportar uma cidade para o céu, se eu preciso fazer qualquer coisa, tudo é legítimo, desde que eu possa avançar a minha história e manter o leitor preso, né? Seguindo as regras que eu mesmo inventei para o meu mundo. Ah, vou fazer só um comentário que eu acabei anotando. Dessa vez eu tô tão aplicada, a gente fez até anotações. Eu não lembro se era exatamente nesse capítulo que ele falava, mas sobre o que acontece em fazer o leitor virar a página. Ele fala sobre. Era um dos exercícios, de abrir a cena, tipo, no meio da tensão. Porque você deixa o leitor no meio daquele jeito, tipo, o que tá acontecendo? Sim. E aí, tipo, ele vai indo e tal, e aí eu optei por começar meu livro no meio da confusão. Então, tipo, é justamente isso para fazer o leitor querer saber o que está acontecendo e depois esquecer que ele estava tentando saber o que estava acontecendo e querer saber o que vai acontecer agora também. Sim, eu fiz uma vez uma oficina com Marcelino Freire, poeta, contista, muito, muito interessante conhecer as obras dele. E ele também fala justamente isso. Um conto, principalmente quando a gente está falando aí de narrativas mais curtas, mais impactantes, ele tem que começar, não tem que, né? Mas se você quer impactar, começa já no meio da ação, começa no momento de tensão, começa nesse momento de turbulência. Não precisa começar narrando o espaço, descrevendo tudo, se não é isso o seu objetivo. Começa com uma fala de algum personagem, algo que já vai colocar o seu leitor no meio do que está acontecendo, igual o Yuri comentou antes, do diálogo entre as duas pessoas dentro do helicóptero e quantas horas faltava para chegar no local. Mesma coisa, joga um diálogo, alguma frase, sei lá, quanto tempo falta para acabar a cremação, ou algo que já vai situar o leitor e ao mesmo tempo colocar ele em todo esse momento de tensão inserido. Então, é só uma coisa. Tipo, a gente tá no tópico de And Then What Happened ainda? Só pra saber. Isso. A gente já vai entrar na questão do importar-se, né, com a própria escrita. Não, é porque o que eu... Não, então, é porque o tópico geral que a gente tá... Tipo assim, isso tudo tá dentro de Developing Story, né? Não. Uhum. Sim, sim. Porque, tipo, tem uma parte que ele fala que eu acho que conecta muito, porque já vem logo na sequência, que é tipo do Write Down Everything You Know, né? Tipo assim, muitas vezes a gente vai para uma história e a gente quer contar ela, mas a gente não sabe nem de onde começa. Porque, tipo assim, nós que somos autores, a gente sabe. A história às vezes vem para nós de uma forma muito natural. Às vezes vem como uma ideia, uma sensação, uma música, uma palavra, um objeto, tipo um sapato vermelho no meio de uma sala branca. E aí, a partir daí, começa a criar uma história na sua cabeça. Né? E uma das coisas que o Neil Gaiman fala é que você precisa saber o que aconteceu, né? Para você saber responder essas perguntas. Então, uma das dicas que ele dá e que ele faz é, tipo, sentar na mesa, pegar um caderno, e ele gosta de fazer isso à mão, e escrever tudo o que você sabe sobre a sua história. Tudo. Tudo que você souber. A roupa que a pessoa estava usando, o que vai acontecer, quantos anos tinha, mas de uma forma de descarrego mental. Porque isso não vai ser lido por ninguém. E a gente, às vezes, eu, particularmente, eu fico muito incomodado quando eu faço esse tipo de escrita, porque depois eu vou ler e falo, meu Deus, como é que eu me digo um escritor que bosta é essa que está aqui nesse papel? Mas a gente não sabe que tipo, a gente não pode censurar nessa hora, porque é realmente um despejo. Você está colocando as coisas no papel e essa é a hora que o seu cérebro vai fazer ligações. É a hora que tipo assim, o brainstorming começa a acontecer, tá chacoalhando tudo lá dentro, um ponto que estava de um lado conecta com o outro, de repente você tem uma história, entendeu? Porque uma história nada mais é que isso, conexão entre pontos. Ele fala isso, que ficção é a conexão entre pontos. Então, tipo, exatamente, eu sou uma vergonha para a produção, eu penso isso toda vez que eu estou nesse processo. Então,
Assim, te interrompendo um pouquinho, desculpa. Eu Vai aprendi lá. um bocado disso quando já entrando em design. Eu era muito assim, eu sou muito, tipo, fissurada em eu tenho que narrar isso do jeito certo. E quando eu entrei em design, a gente fez um exercício de criatividade que era, tipo, 6... Na verdade, eram mais de 6, mas enfim, suponhamos que sejam 6. Tipos de como você ter ideias, como você gerar ideias. E aí o brainstorm é só um desses tipos. Tem uma que é a política do absurdo, que é você vai jogar ideias absurdas, ideias que você sabe que são absurdas. E a gente começou assim a jogar, tipo, e se alguém decidisse fazer um liquidificador que voa? Eu lembro que foi isso a ideia. E daí começou a surgir umas ideias de design, assim, de design de produto, que foi fluindo, de uma ideia completamente fora da curva. Então, eu aprendi muito disso, de deixar fluir, mesmo que pareça absurdo, mesmo que pareça uma bosta, mesmo que eu olhe para aquilo e faça, meu Deus, que diabos eu estou fazendo aqui? E, assim, para ver se a partir daí a coisa vai tomando uma outra forma. Sim, vai, Lia. Não, eu ia falar dessa coisa do absurdo, dessa coisa de fazer coisas mais diferentes. É um dos motivos porque eu amo assistir filme trash. Mas filme trash bacana. Tem, por exemplo, filmes que são pura sátira, feita da forma mais trash possível. Mas tem qualidade ali narrativa e, enfim, cinematográfica. Tem, em especial, um filme que eu gosto muito, que é Uber, o pneu assassino. E o filme é literalmente sobre um pneu que tem poderes psiônicos e ele sai matando todo mundo com os poderes psiônicos dele. Esse é muito bom. Só que esse filme é muito bom, esse filme é muito bem feito, tem ali... Ai, gente, é só assistindo pra entender, mas ele é muito bem feito, tem todos os poderes do pneu, são muito bem criados, até onde ele consegue ir, o que ele pode fazer, os inimigos dele, é tudo muito coeso dentro dessa loucura. E dá pra ver que é uma boa história, uma história bem contada, mas é uma história muito absurda, uma premissa muito absurda. E eu vejo muita gente que, tipo, não entendeu muito bem o filme. Falando mal do filme, falando que o filme é mal feito. Mas o filme não é mal feito. É porque é uma premissa muito absurda. Então, às vezes, o teu cérebro não consegue conectar e, sei lá, liberar a suspensão voluntária da descrença pra compreender o que aquela história ali tá falando. Então, eu acho que é bem legal. aceitável no caso de um pneu assassino. Foi o que eu ouvi. Foi tipo, sabe, se tu tem acho que é Christine, né? O carro assassino. Se tu tem coisas assim, por que um pneu não pode ser um assassino também? Enfim, é isso. Tem coisa que parece que é inventado pela Lia, né? Mas ela já conseguiu, pelo menos comigo, construir uma base de confiança tão grande pelo bom gosto que ela tem, que aí eu compro as coisas que ela fala. Mas tem coisa que parece que ela inventa. O pneu assassino vai demorar um pouquinho pra eu dar uma chance. Viu? Eu mandei o trailer lá no chat, deem uma olhada, é muito legal. Mas enfim, eu acho que disso dá pra tirar. Eu acho que disso dá pra tirar que tudo tem algo a ser aprendido, né? Mesmo que o filme seja péssimo, mas ele tem uma estrutura que dá para você aprender, ele tem regras que dá para você usar, e nem que seja para você aprender a não fazer daquele jeito, acho que tudo dá para você tirar algum aprendizado. Da mesma linha que a Laís, eu acho que falou daquele exercício de design, eu e umas meninas da Hardcover, a Tati, a Mai, a Teresa e a Júlia, a gente tá, tipo, fazendo um livro juntos, mas a gente resolveu começar de um jeito meio diferente. E combina muito com esse negócio de, e aí, o que acontece agora? Porque a gente ficou assim, cada uma criou 5 personagens, ou seja, tem 25 personagens na história. Credo. E aí a gente... O George Martin. Aí a gente fez assim, tipo, a gente pegou um plot, assim, máximo, digamos assim, uma coisa grande, e falou, tá, todos os personagens vão estar aí no meio, mas a gente cria os personagens sem pensar nisso aí. Então cada um criou um personagem, de vez em quando com estereótipo, de vez em quando quebrando estereótipos, e a gente colocou um tópico na ficha do personagem, que é o que acontece com esse personagem na história.
Então, tem, sei lá, ele vai ser assassinado, ou vai assassinar alguém, ou vai entrar num triângulo amoroso. E depois a gente pegou todos os personagens, a gente ficou no feriado. A gente sentou e ficou 6 horas juntas no Nossa Discord, senhora. debatendo e criando. Foi muito gostoso. E debatendo e criando um enredo fixo para todo mundo, onde todos aqueles acontecimentos se encaixassem direitinho. E foi tipo assim: esse personagem aqui tem que se apaixonar por alguém do mesmo sexo, mas não aceitar isso, então tem esse personagem aqui que encaixa nisso. E foi uma técnica muito gostosa para treinar esse negócio. E aí, o que vai acontecer agora? Como é que a gente vai chegar, saindo desses personagens, como que a gente vai chegar no plot que a gente queria desenvolver? Foi uma coisa muito boa para treinar esse desenvolvimento de personagem. Eu coloquei aqui no chat uma referência sobre um livro que estavam falando sobre deixar fluir, não se preocupar em se censurar e tal, que é um livro que uma amiga minha me recomendou e que eu tô achando maravilhoso, que chama O Caminho do Artista. Nossa, eu já fiz o caminho inteiro, é sensacional. É sensacional. E é legal refazer também. Eu ainda não refiz, mas tô pensando em refazer. Aproveitar, né, a quarenteners. Que ela basicamente... Ela é uma escritora, né, a Julia Cameron, mas ela fala, tipo, de um modo geral para qualquer tipo de artista. Mas eu acho que, sobretudo, para escritores, que a gente lida muito com o nosso sensor interno quando a gente está escrevendo as coisas, é bem legal. Olha aí. Videozinho bem legal. E é uma das atividades que ela propõe, e que é uma que eu levei para a vida, que são as páginas matinais. Que é basicamente você sentar toda manhã. Eu não faço isso toda manhã, às vezes eu faço à noite, mas enfim. Você sentar toda manhã e escrever 3 páginas. Com qualquer coisa que tiver na sua cabeça. Qualquer coisa. Tipo, ninguém vai ler, não tem problema. Então você só vai, tipo, despeja palavras no papel ou no computador, para quem preferir. Isso vai ajudando você a soltar a sua escrita e, tipo, não ficar se preocupando tanto com o que você está escrevendo, mas em escrever só. É meio que um diário, né? Tipo um despejo mental mesmo. Um despejo mental. Isso, para mim, como pessoa também, e como escritora, é muito importante. E outra coisa que eu ia falar sobre aquele que a gente falou de começar no meio da ação. Para mim, eu acho que flui muito mais fácil quando eu começo uma história no meio da ação. Até anotei aqui para fazer isso num conto, que não estava indo muito para frente, de já começar no meio do rolê, assim, porque para mim é muito mais fácil de começar a escrever do que se eu tiver que parar e explicar todo o contexto. E eu acho que funciona melhor. Tem uma outra coisa bastante importante aqui que o Gaiman fala, né, que talvez esbarre um pouco no que vocês estão falando, sobre a fé que a gente tem que ter em nós mesmos, né? O Yuri falou um negócio agora há pouco que me fez pensar que a gente precisa falar sobre isso também, porque muitos de nós, como iniciantes ou não, a gente às vezes não tem muita fé no que a gente escreve. E o Neil compara o processo de escrita com o... Meu Deus, como é que em português? O Papaléguas e o Coyote. Que o Coyote, ele tá sempre perseguindo o Papaléguas, assim, e aí quando ele passa por cima de um abismo, ele continua correndo, mesmo que não tenha nada embaixo dele. Ele só cai no momento que ele olha para baixo e nota que tem um abismo ali. Então, o trabalho do escritor ele é muito parecido, né? A gente está lá escrevendo, se a gente olha para trás porque a gente está escrevendo e para pensar demais, a gente acaba se assustando, perde a fé que a gente tem e às vezes para de escrever ou recomeça, né? Talvez vocês conheçam alguém ou talvez vocês sejam esse alguém que está sempre escrevendo a mesma história ou recomeçando a história ou para ela e nunca tem coragem de avançar, justamente porque às vezes falta fé em si mesmo, né? Porque você me odeia, Deus. Eu não estou citando nomes, eu estou falando em geral, certo? Então é muito importante que a gente tenha essa fé e pelo menos termine coisas. Que a gente estava falando semana passada, né? Terminar trabalhos é muito importante para que a gente aprenda quem nós somos e aprenda como é que é a nossa escrita. E é normal que a gente, no meio do caminho, tenha a impressão de que as coisas não funcionam. Agora, antes de começar esse encontro, eu fui lá e fui conversar com a minha namorada, que ela tá lendo, tá betando o livro que eu tô escrevendo agora. Ele tá quase no final. Eu fui lá e perguntei pra ela assim,
tu acha que tal coisa tá certa? E a gente começou a conversar sobre isso. Por quê? Porque eu tava assistindo a aula do Gaiman e comecei a pensar no meu escrito e pensei, cara, tá uma bosta, tá ruim, não faz sentido, o personagem tá indo pra lá e X coisas não tá acontecendo. Mas eu vou terminar e depois, na minha segunda escrita, eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou trabalhar com as técnicas que eu já conheço. É difícil que um livro saia bem na primeira escrita. Então a gente precisa parar e ter um pouco mais de fé no que a gente escreve, tá? É uma coisa que ele traz pra gente. E uma das coisas que faz a gente desenvolver a fé é justamente conhecer melhor nossa escrita, e a gente conhece melhor nossa escrita com o chamado brain dump, que é isso que o Yuri estava falando antes. Escrever tudo que a gente sabe sobre a história, né? Às vezes em formato de rascunho, às vezes em desenho, circulando coisas, mal escrito, bem escrito, não importa. E sobre o brain dump ainda, só trazendo mais 2 tópicos. Começar sempre com elementos críticos, como cenários, personagens e perguntas que vão dirigir o tema da obra, e sempre deixar livre para que a escrita tome vida própria, né? A gente não tentar amarrar a escrita, porque às vezes quando a gente estuda muita técnica, a gente se atenta tanto às técnicas que a gente acaba amarrando a criatividade. Então, apesar de tudo isso, deixar que flua a história e depois a gente lapida o resto com as técnicas, né? É uma coisa que muitos escritores iniciantes se confundem. Desculpa, Daisy, pode falar, eu já terminei. Eu penso que técnica é para hora de reescrita, para hora de edição, não é para hora de criação. Talvez essas pessoas elas tenham maneiras diferentes de encarar as técnicas, talvez alguns usem. Eu uso muito quando eu estou escrevendo, mas eu tento não me apegar a elas. Então, se entre criatividade e técnica eu dou prioridade para criatividade sempre, pelo menos na primeira escrita. Depois de um tempo você internaliza, você não fica revisando o tempo todo, ou na verdade se atendo mesmo se está dentro da técnica ou não, se agora está dentro de uma fábula, se está dentro do ato 1 e tal. Depois, acho que depois que você faz isso por muito tempo, já é bem natural. Isso. E um pouquinho do que a gente falou semana passada também, né? A gente internaliza tanto isso que a gente começa a adquirir a capacidade de quebrar esse padrão de maneira criativa. Porque às vezes a pessoa quebra porque não sabe usar. E às vezes ela quebra porque ela sabe usar muito bem. Exatamente. Isso é o Stephen King. Tem muita gente que fala, mas o Stephen King não usa técnica. O Stephen King falou isso. Eu acho que é porque ele já é tão dono de si, ele já está fazendo isso há tanto tempo, desde criança, que isso para ele já é muito natural. Já está tudo separado na cabeça dele. Ele não precisa fazer que nem a gente, ficar separando ato, separando isso, separando cena. Ele já faz isso natural. É possível. Então, não dá para usar da exceção virar regra. Eu acho que ele tem muito domínio sobre a própria técnica narrativa. O jeito que ele escreve, ele já é tão proprietário desse jeito que ele escreve que ele tá fora... Sabe aqueles escritores que estão meio fora a parte das regras? Exatamente. É a exceção mesmo, ele é um ponto fora da curva. Aqueles escritores que, mas ele não fez isso aqui, olha, manda a gente fazer isso aqui, mas ele funciona com ele, não funciona com você. Exatamente. Você não sabe. Mas olha só, tipo assim, falando de Stephen King, eu não li tantos livros dele, mas acho que eu vi em algum lugar, ou achei esse padrão em algum dos livros dele, porque ele parece escrever mais sobre circunstâncias do que sobre plot, né, eu acho. Porque se você vê as técnicas, assim, a gente aplica muito em plot, faz estruturas, mas o Stephen King, ele gosta, tipo assim, ele põe um casal dentro de um hotel e todo o suspense gira em torno da circunstância em si. Se você pegar e tentar resumir um livro, por exemplo, algum dos livros dele, ele parece que não tem muita graça, porque não tem muito sobre o que falar. Porque a experiência toda é sobre como as coisas aconteceram, e não sobre o que de fato aconteceu, entende? Eu vejo ele mais dessa forma, quando a gente põe ele fora da galera que... fora ali da curva, né? É porque a curva, assim, a galera tá escrevendo acerca de uma história irada sobre os deuses americanos ou algo do tipo. Mas ele tipo assim, ele não... tirando algum livro dele, por exemplo, A Torre Negra, que tem um plot, assim, mais extenso, eu acho que ele gosta muito de fazer uma sandbox e tirar o máximo de proveito daquela sandbox, entende? Em termos de circunstância mesmo, né? A Torre Negra é realmente um ponto fora da curva dele, né? É completamente diferente do resto que ele escreve. Exato. E ao mesmo tempo ele conseguiu conectar tudo, né? Ele tentou. Ele fez o melhor dele, tadinho.
Uma das maiores frustrações comigo com esse romance em si é porque eu descobri que do meio pro fim tinha que ter lido outros romances dele pra tirar mais proveito. Uma autopublicidade bem feita, né? Comigo funcionou. Sim, Eu comecei a ler na adolescência, quando eu descobri que o livro 4 se passava no mesmo mundo que acontecia o outro livro lá, A Dança da Morte. Fui lá, comprei A Dança da Morte. Aí apareceu um personagem de A Hora do Vampiro, eu comprei A Hora do Vampiro. De repente tinha um antagonista que era lá de Insônia, eu comprei Insônia. Como é que era o nome da editora do Stephen King? Eu esqueci. Mas o que aquela editora ganhou de dinheiro meu foi impressionante. Eu comprei A Hora do Vampiro, mas tem um nome diferente, tá? Como Salem. Salem Slot. Que é Salem Slot. É o nome original em inglês. Sim, mas eu acho muito mais legal A Hora do Vampiro em português. É o nome clássico quando ele veio pra cá. Sim. Sobre esse negócio que você tava falando, foi o Léo que tava falando, Aham. porque aqui pra mim não aparece o rosto direito assim. Sobre esse negócio do Stephen King, eu acho assim, isso tem até um pouco a ver com uma coisa um rant que eu fiz aqui essa semana no Twitter sobre a J.K. Rowling, que eu acho que muitos desses autores eles não tiveram um treinamento formal ou um estudo formal, e aí por isso eles seguiam pela intuição, e aí às vezes eles vão esbarrar em alguns conceitos que a gente tem consolidado, que a gente estudou, mas funciona para eles porque eles têm um método de processo próprio. Mas o que eu queria entrar em questão do Stephen King é que o forte dele realmente não é plot em muitas das histórias, mas se a gente for parar para pensar, no fundo, as pessoas não querem ler plots, né? As pessoas querem ler personagens. A gente, tipo assim, as melhores histórias que a gente vê podem ter o melhor plot do mundo, o plot mais bem pensado, mais complexo. Mas se ele for sobre personagens que a gente não se importa, a gente não consegue levar a história para frente. Então, tipo, o que o Stephen King faz, e ele faz muito bem, é recorte da vida real, de coisas que ele teve acesso de alguma maneira e transformar isso em histórias. E porque ele está pautado em acontecimentos reais, em pessoas reais, os personagens dele têm muita vida. Então, tipo, às vezes, ele não se estrutura tanto na parte de estrutura de história, mas existe também técnica de construção de personagem. E o Stephen King ele passa por todas essas técnicas. Todos os personagens dele são tridimensionais, todos os personagens dele têm centenas de questões que você pode fazer, que vai ter respostas para esses personagens, porque ele se baseia em pessoas reais. Então, tipo assim, no fundo, o que sustenta as histórias do Stephen King, não todas, é claro, tem muitas que são histórias baseadas em plot, mas a grande maioria é porque ele escreve baseado em técnica e em estrutura, mas em técnica e estrutura de personagem principalmente. Porque ele não se preocupa tanto em pagar certas convenções de roteiro, de ato, de plot point, de pitch point, de midpoint, o que for, de qualquer que seja essas coisas que a gente espera ter numa história. Mas porque os personagens são muito bem definidos, estruturados e foram muito bem estudados, a história funciona. Só deixa eu passar então rapidinho pela questão ali da diferença entre plot e tema, tá? Ele dá que muitas vezes nós que estamos começando, a gente para porque a gente não sabe exatamente sobre o que o nosso livro fala. E é importante que a gente entenda qual é a essência do livro, e isso não é o plot, tá? Não é qual personagem mora onde, faz o quê e o que ele quer, mas exatamente sobre o que eu, o autor, estou falando. E ele fala sobre metáforas, né? A maioria... Minha voz tá falhando para vocês? Não, tá ótimo aqui. Tá. Então, a maioria das fantasias, elas são metáforas transformadas em algo concreto. Então, ele dá um exemplo de quando ele está escrevendo Neverwhere, que ele queria falar sobre pessoas que eram minorias, queria falar sobre pessoas que tinham doenças mentais, moradores de rua, pessoas que eram pessoas que eram quase invisíveis para a sociedade, certo? Mas eram marginalizadas, né? Eram marginalizados, exatamente. Então esse é o tema do livro. Não é exatamente o plot. Ele não vai escancarar e dizer assim, esse é um livro sobre isso. Não. Ele vai contar a história de um personagem, que acontece isso, aquilo, blá, 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 e por trás tem aquela mensagem. E não necessariamente isso precisa ser uma mensagem social enorme, mas pode ser simplesmente algo que te toque e que também vá tocar outros leitores, certo? Então, existe essa diferença entre plot e tema. Pode falar. Então, aí invocando o meu guru, que é o John Truby, nessa hora, o John fala que o tema é aquele assunto que você quer discutir e o seu argumento moral
qual a sua visão sobre esse assunto que você quer discutir, né? E as boas obras, elas têm isso encarnado nelas, e um extremo delas seriam as parábolas, né, do catolicismo, de Jesus, né, e tal, que toda a história de Jesus Cristo, toda parábola que é contada, ela tem uma moral muito forte encarnada nela, e mais do que isso, ela é muito explícita, né? Tipo assim, literalmente, no final é explicado para você qual era o sentido daquela parábola, o que ela queria te transmitir de conhecimento. Então, assim, quando a gente fala, e muitas vezes as pessoas falam que escrever é um ato essencialmente falando político, é por quê? Porque você está trazendo a sua visão de alguma coisa na sua vida para a sua escrita. Uma crença que você tem, ou algum assunto que você quer debater, e igual o Pedro falou, isso pode ser minúsculo, isso pode ser, cara, eu acho que a gente tinha que ter semente grátis para produtores rurais pequenos. Sei lá, uma coisa bem específica, uma coisa tipo muito aleatória. Por exemplo, você quer discutir de alguma forma fantástica? Vai lá, vai em frente, entendeu? Não precisa ser tipo assim, não, velho, a gente tem que compartilhar todos os recursos do mundo e viva o comunismo ou viva o capitalismo, entendeu? Não é assim, não precisa ser uma mensagem tão e tão, como que fala, que polariza as pessoas. Pode ser só exatamente só uma pequena visão do mundo. Tipo assim, cara, eu acho que a gente tem que cuidar mais dos nossos idosos, que a gente abandona eles. Pô, é uma mensagem importante, mas ela é uma mensagem, tecnicamente, em comparação, um pouco menor do que as outras. Né? Então, tipo assim, é aquela visão que você quer trazer para o mundo. Ah, eu acho que, né, isso acontece e vou tentar debater esse tema. E aí, só para finalizar, fechando rapidinho para deixar outras pessoas falarem. Tipo, uma das coisas que o Truby propõe, e vários outros autores também propõem, é que cada personagem seu que tem importância na história seja um ponto de vista de variação do tema. Então, tipo, se você tem que... nós temos que cuidar dos idosos. Você vai ter lá um personagem que ele acha que idoso tem que ser colocado na casa de repouso porque ele não faz diferença para a vida de ninguém. Você vai ter um outro personagem lá que acha que tem que cuidar só dos próprios parentes. O resto não é problema dele. O outro que quer cuidar de tudo quanto é idoso que ele vê na frente, entendeu? Então, tipo assim, o conflito vai ser gerado no tema a partir das crenças desses personagens serem. E aí, com isso, você vai conseguir trazer a sua visão sobre o tema e como ela vai afetar a visão do seu personagem. E o ideal é que o seu protagonista tenha uma visão inicial que é muito diferente ou bastante diferente daquela mensagem que você quer trazer, para que no final essa crença dele também mude e fique mais explícita a mensagem que você quer trazer, mas sem jogar isso na cara de ninguém, que isso se traduz na forma de ações, entendeu? Enfim, é só uma pequena contribuição. Alguém quer comentar sobre o assunto? Não, mas a questão que o Yuri estava falando é, tipo assim, a maneira de você aproveitar para você já criar aquela empatia irresistível, eu acredito é você ser... porque cada personagem acredita certo a respeito desse tema, apesar das visões serem tão divergentes, né? E eu acho que o conflito também ele pode ser intensificado se cada personagem, para concretizar o seu ponto de vista sobre o tema, eles têm que disputar algo que seja escasso e que ambos precisem desse algo. Por exemplo, dinheiro. Por exemplo, alguém acredita que para acabar com a violência tem que matar os bandidos na favela. O outro acredita que tem que dar educação, mas eles têm que disputar o mesmo recurso que é o dinheiro. Entende? Porque sem dinheiro não tem educação e tem dinheiro você não arma os policiais. Então se você conseguir provar por que cada personagem acredita certo, porque cada um tem um exemplo de vida que justifica eles serem assim. Um foi filho de policial e esse pai dele morreu. O outro tem outra experiência, entende? Eu acho que isso é assim, fundamental, né? Então, que eu estava falando que eu lembrei da introdução do A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que eu estou lendo agora, que foi quando ela comenta na introdução que a ficção científica tem esse caráter da extrapolação. E aí ela vai falando um pouco dessa questão da verdade não ser absoluta, da verdade ser uma questão de imaginação. E entra bastante nisso que vocês estavam comentando, de dois personagens terem visões diferentes sobre o mesmo acontecimento. E ela fala justamente também da questão da metáfora, né? Que ela diz assim, que toda ficção é metáfora, ficção científica é metáfora. O que
O que a separa de formas mais antigas de ficção parece ser o uso de novas metáforas, tiradas de alguns grandes dominantes de nossa vida contemporânea. Ela vai dizendo, ela vai introduzindo, porque esse livro ele parte do pressuposto de e se não existissem gêneros, né? É o ponto, assim. A premissa dela. A premissa dela é essa, exato. E aí ela cria uma sociedade alienígena, onde não há gêneros, exceto num determinado evento, onde as pessoas adquirem sistemas reprodutores, sejam masculinos ou femininos. E aí ela trata de, e se isso fosse real, como isso afetaria os seres humanos? Então, daí ela vai fazendo toda uma coisa. E ela fala muito de que escrever é meio que fazer o exercício do Schrödinger, né? Do gato de Schrödinger. De você coloca uma possibilidade numa caixa e as duas coisas podem ser reais. Então, é uma coisa assim, me marcou muito esse negócio. Quando eu li, eu fiz, caramba, eu passei assim, eu parei, passei uns 15 minutos olhando pro teto, depois que eu li essa introdução, porque é muito, muito fascinante a forma que ela coloca. Uma coisa interessante, Laís, eu não li esse livro, mas eu tenho estudado sobre ficção científica, é pensar como que as correntes literárias, elas parecem sempre suprir o que o contexto histórico não está dando, né? Então, no momento que a gente tem o ápice da razão, surgem, né, vão povoar essas histórias sobre o sobrenatural, mostrando que ainda há uma parte da nossa... Enfim, por mais que a razão já tenha chegado a níveis estratosféricos, ainda há partes da nossa vida que a razão não controla, né? O sobrenatural escapa. O Uncanny vai falar daquela questão de que você não controla tudo. Mas aí, quando a gente vai ver, tipo, correntes literárias na literatura portuguesa, por exemplo, tive que fazer uma prova sobre isso recentemente, você vê como que, entre românticos e realistas, você vê como que o contexto social oferece algo, e aí os autores daquele momento, muitas vezes rompendo com a corrente anterior, ou traindo a corrente anterior, vão tentar entregar o que o contexto não está dando. Mas é legal, tipo, de pensar, como você falou, né, de pensar de que se os dois lados poderiam ter razão, é uma forma muito digna de você fazer um diálogo, né, de assim, você não precisa destruir o lado do outro para você defender o seu. Então, porque muitas vezes nas correntes literárias eles falavam mal das outras correntes literárias, né? Por exemplo, que os românticos seriam ilusórios, ou que os realistas seriam cínicos, ou que, enfim. E quando você vai traçar, por exemplo, razão e emoção, vamos supor que é essa dicotomia que a gente está trabalhando. Só que, e você pensa, olha, há um motivo para a valorização da emoção nesse contexto, mas poderia ter um motivo para a valorização da razão. Fico pensando como que, não importa qual é o tema que a gente vai trabalhar, a gente tem um certo respeito pelo lado oposto, né? E isso talvez potencialize a discussão. Você não precisa destruir o lado oposto para que você esteja defendendo seu argumento, né? Porque em algum ponto, algum protagonista, alguma defesa da história vai acabar ganhando destaque, né? Mas ainda assim isso pode ser feito com respeito. Não sei. Mais alguém quer conversar sobre isso? Eu não tenho ponto. Então, ainda levemente elencado nisso, o Gaiman fala bastante sobre como que o suspense é uma ferramenta interessante, tá? Ele fala como ela é valiosa para que a gente consiga, então, manter a atenção do leitor e o interesse dele. E ele envolve sempre uma questão dramática absoluta, certo? Que ela tem que ser respondida, e se ela não for respondida até o final do livro, a história ela vai ser incompleta para o leitor, certo? É o que a gente estava conversando antes, que a gente tem que fazer promessas que a gente pode cumprir para ele, certo? E aí sempre que a gente estiver preso, né, na história, a gente estiver congelado, a gente tem que sempre perguntar para nós mesmos o que o nosso personagem quer, que é o que o Léo estava pedindo para a gente conversar. O que ele está querendo, qual é o objetivo dele. E isso é como se fosse uma lanterna, né, que vai iluminar sempre o caminho que está na nossa frente e vai ajudar a gente a escrever e seguir adiante. E a única pergunta que a gente precisa para abrir essas portas é o que acontece em seguida. A questão do conflito, ela vem no momento em que
um personagem pode ser o nosso protagonista, ele quer uma coisa, e um outro personagem ele quer uma coisa oposta, certo? Depois, mais tarde, no capítulo 6, quando ele começa a falar sobre o The Graveyard Book, ele dá alguns exemplos de como que o conflito acontece, né? A gente vai conseguir ver em exemplos concretos. Mas, basicamente, assim, tu tem um personagem que quer voltar para casa e ele tá acorrentado a um personagem que quer ir pra guerra ajudar os amigos, né? Digamos, eles saíram os dois da guerra. Um quer voltar para casa, quer fugir, e outro quer voltar e ajudar os amigos que ainda estão lutando. Só que eles estão acorrentados. Então, como que eles vão fazer para resolver esse dilema que eles têm? Eles têm que ir para um lugar só. Eles não conseguem quebrar a corrente. Então, isso é um conflito. E isso vai dar uma história. Sempre que a gente tem dois personagens com desejos opostos, ou mais, né? Pode ser mais personagens, a gente tem uma história. Alguém quer, inclusive, trazer exemplos próprios de como estabelecer o conflito em suas histórias? Não exemplos próprios, mas agora isso que tu acabou de falar de exemplo, por exemplo, usando esses dois rapazes acorrentados, imagine se essa corrente não fosse física, ela fosse, por exemplo, um laço familiar, se esses dois personagens fossem irmãos, querendo essas duas coisas opostas, e que trazem, e o plot vai acabar trazendo coisas extremamente negativas para um ou para outro, então já cria aí um outro conflito muito maior que vai envolver família, vai envolver um drama, e eu acho que essa questão do conflito é essencial. E o conflito vem justamente disso, de ver o que o personagem quer, mas o que ele precisa. E se alguém quiser comentar aí sobre essa frase, eu acho que essa é a questão essencial que o Gaiman fala nessa hora. Isso que você falou da questão de dois irmãos com questões diferentes que acaba criando conflito, é uma subtrama em toda a questão da saga de Inimigos Mortais, porque eu tenho dois personagens que são irmãos completamente diferentes, com visões de mundo completamente diferentes, e rola embate o tempo inteiro. No primeiro livro tem uma palhinha muito pequena, porque ainda não deu tempo de botar os dois juntos o suficiente para o povo perceber a fundo. Mas esse ponto que você botou é exatamente uma das coisinhas que passa ali no final, no fundo, né? Sim, essa questão de conflito familiar sempre dá muito pano. Posso falar que eu lembrei, se não esqueço de novo? Diga, Yuri. É porque, na verdade, eu ia só comentar um negócio que o próprio Game fala. Quando a gente é escritor iniciante, a gente tem a tendência a querer evitar conflito, porque a vida já é tão difícil, né? A vida já é esse sofrimento, quarentena, não pode sair para tomar cerveja, não pode fazer nada. Aí você vai escrever sobre coisa ruim? E quem quer escrever sobre coisa ruim, né? Eu quero. Mas a gente tem que ter noção que sem conflito não existe história. E conflito tá aí para ser resolvido, sabe? Então, tipo, ele encoraja a gente, fala assim, cara, não tenha medo de criar conflito. Entenda os locais e momentos em que esse conflito nasceria de maneira natural e orgânica pelos interesses diferentes dos seus personagens. E como a Marina falou, às vezes eles querem uma coisa, mas eles precisam de outra coisa, né? E às vezes eles até contam uma mentira para eles mesmos que eles precisam de outra ainda, uma terceira coisa. Então, tipo assim, você saber criar esse conflito interno e externo e fazer com que a jornada externa do seu personagem se reflita na jornada também interna, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem como escritor, sabe? Essa mentalidade que a gente tem que ter a partir do momento que a gente começa a escrever. É a primeira coisa que a gente tem que ter. Botar veneno nas histórias, como diz a Maia. Léo? É verdade, porque o que me chamou a atenção nesse final desse capítulo aí, quando ele fala de desejo, ele desmembra em desejo consciente e desejo inconsciente. Ele dá até o exemplo da detetive do Silêncio dos Inocentes, que ela queria capturar um assassino com a ajuda do Hannibal Lecter, mas apesar dela desprezar o Hannibal Lecter, ela tinha uma admiração forte subentendida por ele também, apesar de ele ser um serial killer. E o game ele sugere fazer uma espécie de outline para os desejos, só que eu imediatamente tracei isso paralelo com o outline da curva de fábula, sendo que só que o desejo ele não necessariamente é o comportamento dominante. Eu vejo meio que o contrário, né? O desejo seria tipo o objetivo da personagem, e o comportamento dominante vai ser algo que vai impedi-lo de chegar ao objetivo dele.
Alguém concorda, discorda disso? Eu acho que não é uma regra, mas é interessante encarar assim. Sim, o comportamento pode impor desafios. Querendo ou não, vai aumentar muito mais pro drama, né? Da história. Você pode ter uma pessoa que quer muito ser um cantor, mas o comportamento dominante dele é uma timidez absoluta. Então ele não consegue cantar em público. Então, pessoas, eu tenho um sistema próprio, né? Já falei em mais de uma ocasião para mais de um de vocês que eu estou escrevendo um livro com a Margarete. E aí eu acho que vale pontuar sobre isso agora, porque é exatamente o que a gente está falando. Que é um sistema de premissa dupla. Eu vou resgatando o que você falou antes, Pedro. A gente tem que saber sobre o que a nossa história fala. A partir do momento que a gente sabe sobre aquilo que a nossa história fala, a gente começa a enxergar as outras camadas quase que num movimento de desdobramento, quase como se fosse uma peça de roupa dobrada, e a gente vai abrindo e vai entendendo o que aquela peça é. Então, para ser mais breve, mais didático, eu vou, ao invés de ficar explicando, eu vou dar isso dentro de um contexto. Suponha que eu quisesse escrever uma história dentro do romântico cuja premissa é toda forma de amor vale a pena, né? E aí, a premissa dupla seria algo muito simples. De um lado, toda forma de amor vale a pena. Do outro, nem toda forma de amor vale a pena. Você pega seus personagens e começa a colocá-los nesses lados diferentes, sempre tentando fazer com que, no ponto de vista deles, eles tenham razão de estarem lá. Aí, ao longo da história, de preferência, o protagonista ou os protagonistas, eles vão ter que trocar de lado da premissa, porque encaixa com aquilo que o Neil fala, que você dá para o seu personagem o que ele precisa, não o que ele quer. E, de repente, no romântico, acontece muito isso, né? O personagem começa desejando uma pessoa, isso é o que ele quer, mas a pessoa que ele realmente precisa é outra. E aí, quando o personagem entende que ele está ocupando o lado errado, ele se corrige, por exemplo, né, usando aí a terminologia do Bianco, é possível para ele, então, receber o que ele precisa, e muitas vezes ele mesmo vai negar aquilo que de início ele queria. Então, esse sistema de premissa dupla, uma vez que você entendeu sobre o que sua história está falando, você tem um tema claro na sua cabeça e atribui isso numa frase simples que permite tese e antítese, né? O conflito está semeado. Daí em diante é trabalhar o plot, trabalhar os eventos para que isso venha à tona, mas o conflito se semeia assim. Então, é uma colaboração que eu queria deixar aí com vocês. Se alguém quiser perguntar, comentar, criticar, à vontade. Era isso. Eu queria comentar sobre essa parte de entregar para o leitor o que ele quer e Lost. Que são coisas completamente opostas. Porque, tipo, você sai de Lost muito tipo, mano. Conflito. Não, eu adoro Lost. Bom, então eu acho pode genial. Telespectador. Inclusive o final, eu amei. Tipo, tem muita gente que fala mal do final, mas eu gostei. Eu também gostei. Eu brinco com Lost. Porque, tipo assim, em Lost, cada episódio tem um ponto que o leitor fica querendo descobrir. E chega um ponto que ele só te entrega mais dúvidas e ele nunca entrega respostas, quase. Tipo, as respostas que ele entrega são muito pequenas, muito vagas ou muito erradas, que, tipo, te faz pensar numa coisa totalmente fora da curva, na verdade. E tipo assim, eu acho que pra enganar mesmo, sabe? Pra você pensar em uma coisa e depois aparecer um plot twist lá. E só que eu acho isso genial. Tudo bem que tem que saber muito, trabalhar muito bem. Tem gente que exatamente que não gosta porque não recebe o que quer receber desde o começo, que sai do negócio com mais dúvida do que entrou. E acho que isso tem bastante gente que fica incomodado, mas eu sinceramente acho genial, adoro história desse jeito. E eu acho que quando você sabe trabalhar com essa coisa de só entregar dúvida, entregar, tipo, sei lá, uma das 20 respostas que você deveria entregar no final, eu acho que fica uma coisa sensacional, mas tem que ser muito bem trabalhado, muito detalhado e tem que ser muito minucioso também.
Só para falar do final de Lost que a Paula comentou ali, eu acho que o final de Lost é maravilhoso, ele só não conversa com o resto da série. Eu acho que até a 4ª temporada a gente tinha uma premissa, a gente tinha um desenvolvimento, a gente tinha uma expectativa, e na 5ª e 6ª temporada as respostas foram dadas para uma série diferente. Eu só espero que vocês não me deem spoiler, porque tem 8 anos que eu tô fugindo de spoiler de Lost, e não é possível que eu vou tomar agora. Mas por que você não viu? Vai assistir a série, a culpa é tua aí. Você teve 10 anos, Yuri, pelo amor de Deus. Pessoalzinho, eu vou cortar o Lost rapidinho aqui, só pra gente não se prender muito, tá? Eu queria conversar com vocês sobre 3 tópicos específicos relacionados ao suspense, tá? Que são 3 dicas que o game mandar pra gente, então, com relação à aplicação de suspense. Então, primeira, segurar informações, certo? Então, às vezes a gente apresenta determinadas informações que são incompletas de propósito. Às vezes a gente apresenta certas cenas que elas não têm uma explicação imediata, e isso é de propósito também, né? Então, inclusive, ele diz assim, e eu fiz uma leve adaptação que vocês vão notar. Imagine seu personagem dirigindo alucinado por uma estrada em direção a Minas Gerais, vestindo nada além de uma máscara de gás. Seu leitor terá algumas perguntas, né? O Dani falou, o Yuri também falou de in media res. Às vezes isso pode ser um in media res. Tu vai lá, coloca um capítulo que... no primeiro capítulo na verdade, uma cena do meio do livro. E aí, mesmo que o livro ele tenha um determinado passo, que seja um pouco lento, o leitor ele vai ficar se perguntando, tá, mas quando que eu vou chegar aqui? Mas esse elemento aqui eu vi no primeiro capítulo. Mas isso daqui eu tô conseguindo relacionar com o primeiro capítulo. Então, ele vai começando a fazer determinadas associações que aceleram não, que dão mais vontade dele virar a página, certo? Então, um elemento de suspense. Segundo elemento, deixar que os leitores saibam coisas que os personagens não, né? Isso se chama ironia dramática, que é quando o leitor sabe que no momento em que ele vai, por exemplo, virar a curva de uma estrada, o ônibus sobre o qual ele está lendo, ele vai encontrar uma ponte que não está terminada e vai cair num desfiladeiro. Então, o leitor sabe o que vai acontecer, o personagem não, ele consegue antecipar certas ações e tentar prever o que o personagem vai fazer. Isso coloca ele dentro da trama e ajuda a aumentar a questão do suspense, certo? Isso que a Paula falou, ele sofre por antecipação, né? E, por último, alguém me ajuda? Make your stakes clear. Stakes. Marina, traduz stakes pra mim, cara. Eu acho que daria pra colocar as coisas que são... Faça seus riscos claros. Jogo, sabe? Oi? Pedro? É fazer os riscos, né? Pelo que eu entendo de stakes, é riscos, né? Tipo, fazer os riscos. Porque a melhor tradução que tem é qual é o risco que tá no negócio. Eu tive esse problema com o Save the Cat também, porque o povo adora o raise the stake nos Estados Unidos, pelo visto. Eles adoram isso. Mas a melhor tradução que eu encontrei foi realmente, tipo, do aumentar o risco. Beleza, então, deixar ali os riscos claros, né? Então, pode ser uma coisa pequena que está acontecendo com os personagens, ou uma coisa grande, né? Tanto faz. Mas tem que dar uma ideia clara para o leitor do que se passa, e não importa o que essas coisas são, desde que elas sejam altas para o personagem. Então, talvez, assim, sei lá, a Juliana falou agora de Save the Cat, eu tô pensando em gatos. Então, talvez salvar o gato seja uma coisa natural, uma coisa normal pra gente, né? Salvar um gato do topo de uma árvore, mas talvez seja pro personagem uma coisa muito grande, talvez seja o último presente que o pai dele deu pra ele antes dele morrer, então o gato representa o pai dele. Então, tu tem que salvar o gato, por mais que pra ti seja uma coisa boa, pro personagem muito grande, certo? Então, esses 3 tópicos aí, alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que tá bem claro. A gente antes deu uma passada bem por cima sobre isso e agora tu resumiu bem especificamente, bem direto. E não tenho nada para acrescentar, não. Tá bem tranquilo por mim. Belezinha. Dani, é contigo. Facilita muito para poder embutir esses 3 tópicos na história. A gente tem que resgatar o tema do narrador de antes, né? A gente tem que, quando vai narrar, criar uma figura narrativa, uma persona, e entender que aquele narrador é ele que é cúmplice do leitor, e não a gente. Então, que o narrador, a maneira como ele narra, é essa maneira de cúmplice, entende? Tipo, olha, leitor, chega aí, vou te contar uma coisa e ninguém sabe.
E aí esse entra, tem que colocar ele nesse jogo, porque é assim que você dá a informação que o personagem não tem para o leitor, ele é um cúmplice do narrador. E o narrador também não é um parceiro confiável, né? Ele é traiçoeiro, de certa forma ele engana o leitor diversas vezes também. Então, para a gente fazer isso, é muito importante definir a partir de quem a gente está contando essa história. Quando a gente vai trabalhar em primeira pessoa, isso é uma pergunta mais óbvia, né? Mas trabalhando em terceira pessoa também. Tipo, né, em que tipo de coisa que o seu narrador presta atenção? Se a gente tentar descrever uma cena à sua plenitude, pegando todos os sentidos, todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, ela vai virar uma verborragia sem sentido e vai levar 40 páginas para alguém beber um café. Mas a partir do momento que a gente tem que selecionar o que dizer, o que esse narrador vai dizer, o que para ele é interessante dizer, o que chama atenção, tudo faz parte da constituição desses 3 pilares aí, para você, né, agravar o risco, né, sempre, para você dar informações privilegiadas que favoreçam a expectativa do tipo, nossa, como é que o fulano não sabe, ele vai cair no buraco, né? E a terceira, para manipular o leitor aí e olhar aquilo que a gente quer que ele veja, né? O lado que a gente quer chamar a atenção. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, não narrar simplesmente já descer dedo em tecla, né? Enfim, ou escrever à mão, sei lá, sair cuspindo a história. Mas quem está contando essa história? Gastar um tempo pensando em certas coisas é muito produtivo. Por mais que a primeira versão vá ser rascunho, sempre é, mas é muito produtivo, né? A gente tem chance de abrir de uma maneira mais assertiva. E um outro comentário também, que é resgatando algo que a gente estava falando aí dentro, abrir uma história é uma decisão extremamente estratégica. O que colocar na primeira página é talvez a decisão mais difícil que se tem no livro, no meu ponto de vista. Porque ali você tem que estabelecer a promessa mais forte de todas, que aquela história vai valer a pena. E aí, nestes tipos de estratégia, por exemplo, eu falei do In Medias Res porque eu usei na abertura do meu romance. Meu romance, originalmente, teria um capítulo 1 muito moroso. E, se a gente tiver um pouco de percepção do fenômeno que o mundo digital aconteceu, é que cada geração nova, óbvio que não dá para generalizar, mas há uma tendência maior das pessoas serem mais apressadas, a quererem coisas que se desenvolvem mais rápido, para elas já irem para a próxima, conteúdos mais diretos, mais curtos. Não é à toa que os formatos de contar histórias estão mudando. E quando a gente pega certos clássicos, a gente vê que o início da história, nossa, é um negócio devagar demais. Você fica, meu Deus, já tem 700 páginas, não aconteceu nada. Tipo, vamos pegar aqui que todo mundo gosta lá, O Senhor dos Anéis, né? Aí você começa a ler O Senhor dos Anéis, tá. Cuidado, Dani. Ok. Não por mim. Então eu vou falar, dá sono pra caralho, não dá? Não, Tem uma galera acendendo tipo, tochas já. Porra, dá sono pra caralho. Tolkien versus Tolkien. Lê o Hobbit. O Hobbit, na primeira página, já está acontecendo coisa, entende? O Hobbit é um livro muito mais direto nas coisas. Eu não estou falando isso como bom ou como ruim. São estratégias de abertura de um livro. Aquilo foi escolhido para ser daquele jeito. Então, a gente também escolhe o que quer fazer, né? E, nesse sentido, usar uma abertura em Medias Res é o seguinte, você faz uma promessa, você gasta a sua melhor carta, você tira um momento emocionante da história, traz ele lá para o início e fala, vai chegar aqui, acredite, segura na minha mão e vamos embora, que a treta vai ficar séria. Aí depois você pode ir para sua história e jogar um ritmo mais devagar, do tipo, você pode ir lá abastecer seu carro, o cara te perguntar quanto que custa, depois ir lá na sua casa, querer roubar seu carro, matar seu cachorro, e eu espero que, né, a maioria tenha pego aí de onde isso veio. Mas, enfim, né? Então, é só para pontuar essas coisas, assim, que tudo tem que ser consciente, cara. A gente tem que... Uma boa história, inevitavelmente, foi escrita por alguém que sabia o que estava escrevendo. É isso. Se está na regra ou não está, é uma decisão. Mas a pessoa sabia o que ela estava fazendo. Certamente. Tá? Mas é isso. Excelente. Eu só disse para te tomar cuidado porque Tolkien tem um fandom perigoso.
Não, tem, eu faço parte. Tolkien é um dos meus livros favoritos. Eu li, eu acho que Li e Maiara estavam lá no berçário, nascendo, eu já tinha lido isso. Assim, mas é porque é. Tanto que na hora da adaptação para o cinema, observem as diferenças. Imaginem que se o filme tivesse sido adaptado, lembrando que as primeiras cenas do Senhor dos Anéis estão contando a história da Guerra do Anel, quase como um prólogo, né, no cinema. Imagina que a coisa tivesse começado exatamente depois de um filme de 3 horas, a gente tinha conhecido o Tom Bombadil. Não ia dar certo, né, galera? Sinceramente falando. Ou com a história da migração dos hobbits, né? Não pode esquecer, né? Ah, tem também. Nossa Senhora. Tem também, mas enfim, outra época, outro formato. É só para a gente lembrar que hoje, e tem gente falando, né? O André mesmo fala isso, do poder que as histórias curtas ganharam recentemente, né? E eu, pessoalmente, interpreto isso como esse fenômeno da pressa, né, que o mundo digital nos permite ter. Né? Tem um amigo que chama... Quando a gente, só para acabar rapidão, quando a gente estava, eu também tive épocas da fila de espera da locadora, a gente tinha uma outra velocidade de consumo das coisas, sabe? Era diferente, não estou dizendo que era melhor, só que era diferente. Então, isso também reflete na maneira de narrar uma história, reflete no tamanho de um plot. Eu estou trazendo essas coisas porque somos todos escritores, aspirantes a bons contratos dentro de editoras, aspirantes a ter bons números de venda. Então, a gente tem que pensar esse tipo de coisa, entende? Será que, quando a gente começa a carreira, é uma hora de serializar? Fazer uma promessa enorme que você não sabe se você vai conseguir cumprir? Será que é hora de lançar um livro de 800 páginas, que é caro de fazer e difícil de segurar a atenção? Então, são todas perguntas que a gente tem que se fazer, né? Será que é hora de usar uma abertura amorosa, uma história que vai levar 50 páginas para encaixar? Então, são coisas para a gente refletir e, para fechar o raciocínio todo, elas passam por esses 3 pilares. Válido. Buenas, então, seguinte, a lição 6 do Gaiman, na verdade, é um estudo de caso, tá? Ele tá falando sobre o The Graveyard Book. Então, essa lição é bem mais curta. Para vocês terem uma noção, a primeira teve 18, né? A 5 teve 18 minutos. E essa tem 8. Então, são 10 minutos a menos. Ele lê trechos do primeiro capítulo só, certo? E é muito interessante porque ele já está ilustrando a questão do conflito. Ele termina o capítulo falando do conflito, começa esse... ilustrando isso. Então ele começa contando sobre o início do livro, em que tem um personagem, que é o Jack, que ele entra dentro de uma casa e ele mata todo mundo que está da família ali. Pelo que eu entendo, eu não li o livro, se alguém lê o livro, melhor, mas pelo que eu entendo, então, é a mãe, o pai e uma criança. Só que tem um quarto membro da família, que é um bebê, né? E ele já começa estabelecendo como é que é esse bebê pela descrição. Que ele diz que ele é o pesadelo, mas também é o orgulho da mãe e do pai, porque ele é uma criança super agitada e está sempre tentando escalar coisas. Então, no momento em que ele fala isso, tu já para pensar, ok, ele é um bebê escalador, ele gosta de fazer esse tipo de coisa. E quando o Jack está matando os pais, ele causa um barulho lá, acorda a criança, e a criança escala para fora do berço porque ela estava entediada. E ela passa pela casa e sai pela porta principal que o assassino deixou aberta. E esse bebê, ele escala uma colininha, ele não escala, ele sobe uma colininha, chega lá num cemitério, e nesse cemitério ele conhece alguns fantasmas que, atendendo ao apelo da mãe, começam a tomar conta dele, certo? Super resumir a história, certo? Se alguém conhece a história mais a fundo e quiser contar isso um pouco mais detalhado, melhor. Mas ele começa a falar sobre isso para falar sobre conflito. Porque qual é o conflito principal desse primeiro capítulo que é estabelecido, né? A gente tem desejos. Tem o desejo inconsciente da criança de ser protegida, que por mais que ele não saiba disso, é o desejo, é a necessidade que ele tem. Tem o desejo de uma das fantasmas, que é de ter uma criança. O desejo da mãe, que é que o filho dela seja protegido. E o desejo do Jack, que é matar, certo? Todos esses desejos estão em conflito uns com os outros. O Jack não consegue matar e a fantasma não consegue proteger ao mesmo tempo. Então isso gera a história que vai culminar num livro inteiro. Beleza? Quem assistiu a Masterclass, Yuri, Marina, vocês querem comentar alguma coisa sobre?
Sim, eu só queria comentar que esse, na verdade, é um incidente incitante da história. A narrativa vai seguir a vida desse bebê. Ele é chamado Nobody Owens. Vai falar sobre a vida desse bebê já ao decorrer do crescimento dele. Então, esse é o incidente que começa tudo, esse assassinato da família dele. E o Gaiman faz essa leitura justamente para retomar aquilo que ele estava falando antes, que foi o fechamento da aula anterior, sobre os personagens têm algo que eles querem, algo que eles desejam e algo que eles precisam para se desenvolver quanto personagem, complexidade e tudo mais. Então ele vai narrando nessa aula um pouco diferente a história do Graveyard, justamente para colocar qual é o desejo de cada personagem, mas o que esses personagens precisam e como esses desejos e necessidades entram em conflito. Então, acho que essa aula dele foi realmente para resumir na prática tudo que ele falou na Masterclass anterior. Eu não tenho nada a adicionar, porque realmente foi bem um estudo de caso, foi bem exemplificando em tudo que vocês falaram. Acho que só é legal, vale a pena ir tentar, né, quem tiver o inglês mais de acordo, né, quem conseguir acompanhar, ver ele falando sobre, porque é bem interessante, sabe? Ele colocando, tipo assim, fazendo essa espécie de decupagem do que ele mesmo escreveu. Eu acho que o processo de aprendizado é legal, porque a gente vê que a gente às vezes acha que não existe estrutura em algumas coisas. Será que o autor pensou naquilo mesmo? Mas tem uma estrutura, igual a Marina falou, um incidente excitante, tem várias coisas, e você vê o autor falando da própria obra com essa estrutura lá dentro, é muito rico para mim. É muito legal ver que o Neil Gaiman pensa em estrutura, entendeu? Mesmo que talvez não com os nomes que a gente está acostumado, ou no nível de detalhe que a gente pensa, ou até mais do que a gente pensa. É muito, sei lá, para mim é muito rico esse processo de aprender direto. Então, eu só ia falar isso mesmo, que eu achei um dos melhores episódios do Masterclass por causa disso, porque é ver na prática como é que o cara fez. É legal assistir o vídeo porque eles vão destacando também determinadas frases, né? O Neil vai lendo e aí o vídeo ele vai destacando, às vezes, 2 palavras que são cruciais para caracterizar o personagem, né? Que nem eu falei para vocês, no momento em que ele está descrevendo o bebê, quando ele diz que ele é ali o orgulho e também o pesadelo dos pais, ele destaca isso. Por quê? Porque está mostrando que os pais gostavam muito dele, mas ele era problemático porque ele escalava o tempo todo. E por que isso é importante? Porque mostra que não é uma coisa pontual. Não é porque, convenientemente, quando o assassino entrou, o bebê acordou, escalou para fora e foi embora. É uma coisa que ele fazia recorrentemente. E isso, se a gente volta nas aulas anteriores, é a verossimilhança que ele falava. É preciso que tu dê veracidade pro teu mundo para que as pessoas elas suspendam a descrença e acreditem que aquilo é possível. Certo? Mas, de fato, que nem o Yuri falou, o workbook eu acho que ele traz mais informações técnicas do que o próprio vídeo. Certo? E aí, informação técnica que eu preciso destacar é sobre quando ele fala que existem 2 tipos de personagens, né? Um personagem que ele é simples e um personagem que ele é mais redondinho. E esse personagem redondo, ele traz algumas personalidades. Que é, por exemplo, personalidades não, desculpa, algumas características. Então, por exemplo, a motivação deles é revelada nas escolhas que eles fazem, que é muito do que a gente estuda com o André, às vezes, da questão de diálogo, né? Que a gente precisa colocar as motivações nas ações que os personagens tomam, não necessariamente descrever aquilo que acontece. Algumas pessoas chamam isso de show don't tell, não é exatamente isso que a gente está falando, mas é bem parecido, né? Então, mostrar motivação pelas ações, e quanto mais difíceis forem as escolhas que eles fazem, mais revela da natureza profunda dos personagens, certo? Segundo tópico, entre escolher o bem e o mal, as pessoas normalmente vão escolher o que elas acham, o que elas percebem ser o bem, certo? Não necessariamente o bem absoluto, mas o que elas acham ser o bem. Então a gente tem que conhecer bastante a mente do personagem para que se possa entender quais são as crenças que vão justificar as ações deles, mesmo as ações cruéis, certo? Então, às vezes tu tem um personagem que é ruim, a gente sabe, nós leitores sabemos que ele é um personagem que está tomando más decisões, um personagem mal, um antagonista, um vilão, digamos assim, mas ele acredita que está fazendo certo. E isso torna o personagem rico. Certo? A justificativa das ações do personagem torna ele mais rico, certo? E por fim, que o conflito nesses personagens é crucial para desenvolver o personagem, né? E se nada está em risco, então as escolhas dos personagens não importam.
e o leitor ele começa a perder interesse. Então, motivação revelada nas escolhas, essa subjetividade na escolha do bem e do mal, e principalmente ter riscos no momento em que ele faz determinadas escolhas, certo? Com vocês. Uma coisa que eu achei muito boa, Pedro, quando você fala quando existe uma dicotomia entre bem e o mal, a pessoa não necessariamente vai pelo bem, mas pelo que entende pelo bem. E é interessante como como você pode fazer um red herring, que red herring vocês conhecem? É um tipo de técnica, podemos dizer assim, muito utilizada em thriller. É tipo a isca, né? Não, conheço não. E explica igual, mesmo que alguém conheça. Tá, vamos lá. Então, red herring é quando você dá uma dica que, na verdade, não é uma dica. Você deliberadamente guia o seu leitor para uma resposta que não é real, mas tem um motivo. Então, vou dar o exemplo do Snape do Harry Potter, porque eu acho que as pessoas meio que vão pegar essa referência. Então, no primeiro livro, filme, enfim, a gente acha que tem vários red herring de que o Snape seria, né, de fato, a pessoa que está atrás da Pedra Filosofal. E aí a gente tem no filme até um zoom com a boca dele se mexendo quando o Harry tá quase caindo da vassoura. Isso não é uma mentira, né? Tipo, de fato, ele estava fazendo um encantamento, mas ele estava fazendo um encantamento para salvar o Harry. Então, aquilo é um red herring. O que a gente viu não é uma mentira. A Rowling não mentiu pra gente, mas a gente interpretou errado porque a gente tinha uma informação incompleta. E aí, só voltando a esse ponto e sendo um pouco mais sintética aqui, que você pode utilizar a ideia do bem e a ideia do mal como um red herring na construção dos personagens, fazendo até uma crítica, né, do que a gente entende pelo bem e do que a gente entende pelo mal. Né? Muitas vezes a gente tem esses heróis que não vestem a carapuça de herói, como Shrek. Eu também tenho um livro que é infanto-juvenil, mas que eu achei bem interessante, que é a Escola do Bem e do Mal, em que nós temos heróis que parecem, a princípio, vilões, porque eles são... não é que eles são piores do que o mundo, eles são menos agradáveis do que o mundo. Não é que o mundo em torno deles seja bom, mas é um mundo mais agradável. Então, o que rola aí é uma hipocrisia. Então, muitas vezes, algumas dessas características, desses símbolos que vão ser ligados a esses heróis muito não tradicionais, vão deliberadamente levar ao seu leitor não torcer por eles imediatamente, né? E aí eu acho interessante como você faz uma discussão do que é bem, do que é o mal, e você tenta construir que às vezes o bem não é tão fácil, e nem sempre o mal é desagradável. Então, enfim, essa questão que você falou da bondade, Pedro, me lembrou essas construções e de como você pode usar o red herring não só para thriller e para mistérios no geral, mas também para trabalhar um herói que não seja tradicional, ou que não seja apolíneo, como eu tinha falado Eu antes. pensei nessas coisas essa semana, exatamente disso que você tá falando, numa cena muito aleatória, que eu nem lembrava que eu tinha pensado nisso, mas eu lembrei agora. Eu assisti Toy Story 4. Eu odiei, mas enfim. Na primeira cena de Toy Story 4, o Woody... Não, acho que é Toy Story 3, gente, desculpa. Esse eu amei. O Woody e o Buzz estão tentando salvar um trem que cai de um desfiladeiro. E aí o porco e os cabeças de batata são os vilões lá. E eles colocam a vida dos passageiros do trem em risco para que eles possam escapar. E eu fiquei pensando na hora, assim, como é difícil ser bonzinho, velho, como é difícil ser o bom das histórias, o herói e tal. Porque você tem muita responsabilidade, e você tem código de conduta, e você tem regras, e você tem moral, você tem que seguir todas essas coisas e tem que conseguir tudo. Enquanto o antagonista, ele só precisa pensar no próprio ganho. Ele só precisa pensar em vencer. É mais fácil ser vilão, né? Isso de um ponto de vista de quem lê, de quem escreve, né? Muitos dos vilões provavelmente têm essa visão distorcida do que é o bem e acham que estão fazendo certo, né? Mas enfim, foi só um pensamento aleatório que me ocorreu aqui. Como é difícil ser o bom da história. Total, ainda mais, bom, a gente vê o panorama brasileiro, é muito interessante, né? A gente tem, né, muitos possíveis personagens aí. Acho que legal. Muitos exemplos de vilões que são... Porque tem muitos vilões que eles sabem que eles são vilões e eles estão ok com isso, mas tem muitos vilões que a visão deles é que eles estão corretos e que eles estão fazendo aquilo pelo bem maior ou pelo que eles consideram certo, né? Tem aí o Thanos. A gente pode discutir a Daenerys, embora a série tenha cagado com ela, mas no livro a gente entende Death muito Note mais também. Sim, nossa,
sim, com certeza. Death Note tem muito disso. Porque Death Note coloca o cara, entre aspas, mal no papel de protagonista, né? Então o antagonista, na verdade, é o herói. Sim, Sim. sim, exatamente. Inclusive, eu adoro. Tem vilão da Vitória Schwab também, que é. Porra. Pensando sobre a minha história também, porque eu tenho um protagonista e um antagonista que, na verdade, você revela que no final, vou dar spoiler da minha própria história, você revela que o antagonista, ele estava, apesar do jeito distorcido dele, ele estava querendo meio que salvar o mundo dele, né? Pelo menos. E eu nunca gostei muito de colocar na história, nas minhas histórias, tá? Não que eu não goste disso em outras histórias, mas de ter essa dicotomia do bem e do mal muito claros. Para mim, todos os meus personagens são cinza. Então, eu vou trazer o personagem que você vai, tipo, o meu protagonista, a ideia é a pessoa se simpatizar com ele, mas que talvez se eu escrevesse a história ao contrário, ela simpatizasse mais com o meu antagonista. Então, essa é a minha ideia. Deu pra entender? Deu pra entender. Deu sim. Eu fiquei pensando que se com isso a gente poderia pensar, construir um vilão que ele é, ou um antagonista, né? Que ele é, digamos, ele existe porque o sistema falhou ou ele existe porque o sistema deu certo até demais? Vai ser uma questão filosófica, né? Que queria levantar aqui. Tipo, eu sou a falha do sistema ou eu sou Produto. que ele tem até demais? Ou então aquele vilão que ele seguiu tudo que o sistema tá falando, mas ele seguiu tão bem, que ele acabou mostrando como esse sistema, na verdade, é violento e cruel. Tipo, tem muitas formas de trabalhar isso, né? Mas aí a gente não só humaniza esse personagem, como a gente critica esse sistema com um exemplo muito contundente. Se esse sistema é tão bom, e eu que sou o antagonista, sou eu que tenho que destruir esse mundo, de repente é perfeito, né? Mas surgiu esse sistema, eu sou filho desse sistema. Surgir não foi do nada, mas vocês acreditam que se me matarem, tudo vai dar certo. E talvez ele mostre que não, tem alguma coisa estrutural de errado, né? A Anne Carson, que é uma professora de grego, ela tem uma frase que eu acho incrível, que é: eu acredito que a resposta é catástrofe, porque a pergunta é o clichê. Eu fiquei pensando. Também tô refletindo. Ela é muito boa. Se vocês quiserem conhecer ela, só uma última coisa que eu vou falar, porque é maravilhosa, é deslumbrante, é uma coisa que mudou minha vida. Ela fez uma tradução pouco ortodoxa da Antígona, chamada Antigonic. E teve várias críticas, e a gente pode entrar na questão de que ela é uma mulher no universo masculino, acadêmico, então teve vários críticos que foram em cima dela. Porque ela fez uma tradução, enfim, pouco ortodoxa de Antígona, na verdade ressignificando algumas questões da Antígona, o que não é com piadinhas, que foi uma das críticas que fizeram com ela, mas é tentando ressignificar algumas das questões do clássico. E tudo que ela faz esse tipo de releitura, não exatamente releitura de contos de fada com outros contos, mas, assim, por exemplo, traduções ou por exemplo, revendo certas personalidades filosóficas que foram apagadas na história porque ou eram mulheres ou eram lésbicas, entende? Então, ela é uma pessoa maravilhosa para conhecer, então eu vou colocá-la aqui. Essa coisa de personagens cinzas que a gente discutiu aqui e de como seria legal a gente mostrar a importância dos dois lados, né? Eu acho que às vezes fica meio... Nossa, o vilão é mau, a gente tem que acabar com ele e pronto. Mas, assim, talvez mostrar a importância até desse lado ruim da humanidade para que alguma coisa aconteça. Meio que para tentar mostrar que todo mundo, mesmo as pessoas que fazem cagadas, tem ali um lugar, uma função, talvez, na história, alguma coisa do tipo. Claro que a gente não vai escolher como que a gente vai fazer isso para não ficar um negócio muito sem nexo. Mas eu acho interessante porque muitas vezes acontece da gente... Esses personagens, esses vilões, os antagonistas, eles acabam no final ou mortos, geralmente mortos, né?
E eu não sei que mensagem a gente estaria talvez passando no sentido de excluir esse personagem do convívio social, 100%, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas tipo assim, essa coisa mesmo do cancelamento, da gente ficar cancelando, do povo ficar cancelando assim várias pessoas por conta de alguns erros, algumas coisas que você não concorda. Nossa, Ana, nossa, teria que ter um podcast só com isso. Pra gente falar só sobre isso, porque é uma questão muito. Nossa, eu ia falar Jornada do Herói, ia falar tanta coisa, eu vou me abster de falar nesse momento, mas assim, demais, assim, quando a gente perceber que não podemos simplesmente descartar um ao outro, se a gente não pudesse descartar ninguém, Exatamente. sabe? E aí é Exatamente. muito, muito complexo, muito complicado. Nossa, enfim, eu não vou falar não, porque, desculpa, eu me animo, mas depois eu falo e depois não falo. Não vou falar não, depois a gente deixa pra depois. Mas, nossa, adorei o que você falou. Pois é, realmente é um assunto interessante que dá pra render bastante conversa. Foi só pra fechar aí que eu achei que tinha bastante a ver com o que a gente estava falando. Achei legal jogar ideia, plantar sementinha aí na cabeça de vocês. Sim, com certeza. Foi Vou ótimo. aproveitar então que a Ana pegou para fechar o assunto e falar de uma coisa que a gente acabou não tocando diretamente e que o Neil Gaiman fala bem no início da quinta aula, que ele na verdade usa uma analogia que vários autores usam, inclusive aqui no Brasil acho que a Raquel de Queiroz fala que você tem que olhar para sua história e fazer ela ficar de pé, ela se sustentar sozinha, ter essa narrativa que literalmente se sustente. E acho que tudo o que a gente falou hoje tem um pouco a ver com isso, tanto na construção de personagem, quanto consistência interna de mundo, sistema de magia, ou então até mesmo convenções de gênero e leitor, tudo que a gente falou até agora tem justamente a ver, conflitos, nossa, principalmente conflito, tem a ver com essa questão de ter uma história que se sustente, que se ponha de pé sozinha. Então, acho que isso é uma coisa que a gente retoma lá do início, que o Gaiman falou no início da aula, e que acaba fechando, costurando tudo que a gente disse na aula de hoje. Então, é uma coisa, na verdade, que eu tenho anotado há muito tempo na minha cabeça, que é realmente isso de a história tem que se manter de pé, ela tem que ter substância. Era só isso mesmo, eu não morri. Pessoal, então é o seguinte, eu queria mesmo só amarrar umas coisinhas com vocês antes da gente encerrar, tá? E a gente já vai a 2 horas de conversa. Então é o seguinte, a gente abordou aqui capítulos 5 e 6, acho que a gente passou por todos os tópicos, tá? Semana que vem a gente vai ver 7 e 8. Questões técnicas vai ser dentro do mesmo horário, às 4 horas e tal. Tentem ler o workbook aí, se não conseguir, tudo bem, mas tentem. E eu queria falar só uma coisa com vocês. Nas últimas 2 semanas, Yuri, Marina e eu, a gente tem tentado dar uma formalizada no grupo, certo? Então a gente conseguiu criar um canal no YouTube, a gente vai compartilhar com vocês ali o primeiro encontro. Na verdade, ele já está online agora, eu vou mandar o link para vocês em seguidinha. Quem não assistiu o primeiro encontro pode assistir, não, né? Quem não ouviu o primeiro encontro pode ouvir ali. E a ideia é que toda semana eu coloque um dos nossos encontros ali editadinho, bonitinho, tá? A gente também tem outras redes sociais que vai passar para vocês. E aí vocês já vão conhecer também a identidade visual que a gente desenvolveu e o nome, certo? Como alguns de vocês já sabiam do áudio que eu mandei antes, das conversas que a gente teve, a ideia é tentar transformar isso num grupo em que a gente facilite determinados conhecimentos, não só para vocês, mas para outras pessoas que vocês queiram convidar. No início aqui a gente está focando mais em escritores, né? Mas lá pelas tantas nada impede que a gente faça outros projetos também voltados à leitura. Mas a ideia então é a gente terminar agora com o curso do Gaiman daqui a algumas semanas, depois a gente começar mais um e seguir adiante, sempre com a ajuda de vocês. Então, a gente está organizando tudo isso ainda, a gente vai continuar desenvolvendo esse projeto. Alguns de vocês já ajudam a gente de maneira voluntária. A Mayara organiza os exercícios, a Daisy faz as traduções, né? Se mais alguém tiver interesse em ajudar a gente a continuar fazendo funcionar esse grupo, é só falar com a gente, tá bom? E, enfim, só queria agradecer a vocês, porque esses encontros, por mais que eu, Marina e Yuri, a gente organize tudo, o conteúdo ele é feito entre nós todos. Vocês falam muito bem, vocês trazem conteúdo excelente pra gente.
Então, muito obrigado por estar ajudando a gente a fazer esse negócio acontecer e crescer, tá bom? E é isso. Yuri, Marina, vocês querem falar alguma coisa? Não, acho que você falou tudo. Então, beleza. Então, a gente vai encerrar agora esse encontro. Em seguidinho, eu vou mandar para vocês o link do primeiro, tá? Então, a gente... Claro. Deixa eu só falar uma coisinha. É só pra, às vezes, nem todo mundo acompanha o chat aqui do lado. Então, eu acho que a Carol já me mandou algumas coisas lá da inspiração delas no privado, que eu recebi a notificação aqui. E eu vou pegar as dela, vou colocar as minhas, e vou fazer uma listinha e vou colocando no grupo. Aí o povo vai aumentando, copiando e colando a lista, pra gente conseguir fazer essa lista das inspirações de forma organizada. Maravilha. E aproveitando que você tá falando, a gente podia propor um exercício pra semana que vem, né? Uma coisa pequenininha e opcional sempre, tá? Eu pensei em a gente tentar desenvolver um personagem que tenha uma motivação que seja nebulosa entre o bem e o mal. Pode ser antagonista ou protagonista. Vocês topam? Como é? Super top. Sim, sim. Espera que eu também me perdi. Eu pensei da gente, como exercício pra semana que vem, tentar bolar um personagem na profundidade que vocês quiserem, tá? Pode ser antagonista ou protagonista, enfim. Tentar bolar um personagem que beire essas características, que seja nebulosa as características de bem e mal, né? Que ele tenha motivações que a gente não saiba se são exatamente boas ou ruins, certo? Vocês topam? Ok. Top. Sim. E bem informal, gente. Podem escrever ele no papelzinho. Façam o exercício do que o Gaiman falou, do brain dump. Escrevam tudo que vocês acharem, da maneira que vocês acharem melhor. E só tentem organizar os pensamentos mesmo pra contar pra gente na semana que vem. Tá bom? Show. Beleza. E é isso, então. Então tá encerrado, então, o nosso encontro de hoje. Muito obrigado por terem vindo. Sempre bom falar com vocês. Beijo, galera. Tchau. Beijos. Tchau, tchau, gente. Beijos. Muito obrigado, gente.